eu reprovei. A minha mãe falou assim: filho, tem uma coisa para você fazer, tem uma escola ali, que a professora tem 4 séries, ela não deu ainda o exame de admissão, ela não sabe se ela cuida das panelas, das crianças ou das galinhas, lá você passa, vai lá. A dona Idalina, eu fui lá e passei, voltei feliz, falei: mãe, agora eu posso continuar o estudo. Ela falou assim: enquanto você esteve lá, o prefeito nomeou o professor Norberto diretor do ginásio, você vai enfrentar a fera ou vai voltar pro eito? Eu falei: mãe, pode me afiar a minha enxadinha 2 caras, eu vou voltar pro café. Ela falou assim: mas tem só uma alternativa, filho, porque ela era muito prática. Eu falei: o que é, mãe? Daqui a 15 dias os pais estão vindo buscar a menina para o seminário, você podia ir lá para estudar para padre? Eu falei: mas mãe, eu não tenho vocação. Filho, são 14 anos, fique quietinho que vai pegando de um pouquinho, né? 14 anos você vira um bom padre, né? Vou dizer para vocês, fiquei 14 anos no seminário, só saí depois que a minha mãe morreu. Saí antes de me ordenar, conheci uma catequista e casei com ela, faz 30 anos. A primeira mulher que olhou para mim, abracei ela. Jesuíta, né? Sou da mesma ordem do Papa, né? Jesuíta. Agora, vou dizer para vocês, aprendi 5 línguas, além do latim e do grego. Fiz 3 faculdades, filosofia pura, história e pedagogia. Fiz mestrado e doutorado em filosofia. Fiz um pós-doutorado em Paris, um pós-doutorado em Madrid. Sou professor titular da Unicamp. Escrevi 31 livros, 46 dissertações de mestrado, 29 doutorados, 7 pós-doutorados, né? Hoje sou representante da Unicamp no Ministério da Educação, no Conselho. E eu não estou falando isso para me engrandecer, gente. Só por causa de uma coisa: o professor Norberto errou comigo. Ele errou comigo, né? Ele errou comigo. Os óculos dele não me enxergaram, né? Agora, eu já escrevi 31 livros. Escrevi o primeiro para minha mulher, que me deu rumo. O segundo para meus filhos. O terceiro para a dona Cotinha. E eu, há 4 anos atrás, pude entregar para ela, porque ela ainda está viva, né? E eu entreguei para ela escrito assim: para a dona Cotinha, que na primeira crise da minha vida me olhou nos olhos, me chamou pelo nome e abriu todos os caminhos da minha existência, porque me fez forte por dentro, né? Entreguei para ela, chorou copiosamente. Andei com ela de braço dado na escola. Aliás, tem uma coisa que eu não me esqueço: entrei na biblioteca e falei: dona Cotinha, os livros estão do mesmo jeito quando eu era criança. Ela disse: é claro, César, enquanto eu estive aqui eu nunca deixei ninguém pôr a mão neles. É um absurdo, né? Visão autoritária, né, os livros. Agora eu falei: eu quero ver o professor Norberto. Assim, ele está lá, entravado, viu? Não é bom não, deixa ele lá. Ela também não gostava muito dele, embora não expressasse. É perda de tempo, mas nós queremos ver quem nos fez o bem e quem nos fez o mal. E eu queria ver. E eu fui. Cheguei lá, pedi para a filha dele arrumá-lo, que ela trabalhava na farmácia. Cheguei lá e falei: professor Norberto, tentando conversar, né? O senhor lembra de mim? Porque eu tinha sido anunciado na rádio, falado. Ele olhou para mim: claro que não, eu só lembro de quem tirava nota boa, não é o seu caso, evidentemente. Me deu um chute no peito, né? Eu desconversei e fui embora triste. À noite encontrei com a dona Cotinha e falei: dona Cotinha, a senhora tinha razão, não deu certo. Ela falou assim: filho, você já leu a carta aos Romanos de São Paulo? Eu falei: li. Tem uma parte que diz assim: é preciso condenar o pecado, mas perdoar o pecador. Condena a pedagogia dele, mas perdoa o Norberto. Vai lá e não presta atenção, dá um abraço nele que você vai se livrar dele. Eu fui, outro dia abracei ele. Nem todas as sessões de psicanálise tinham feito isso. 2 professores autoritários, a dona Cotinha e o professor Norberto, formados pela mesma escola. Uma, a sensibilidade salvou, outra não conseguiu se salvar. Aí quando me perguntam: o professor Norberto está vivo? Eu digo: o meu já morreu ano passado, 11 de novembro. Mas tem muito professor Norberto no Brasil inteiro, vivo, no coração. De gente que acha que para fazer prova fascista. Tem um professor que falava assim: eu quero pegar aquela pergunta que eu sei que ninguém vai estudar. Isso não é avaliação, isso é castigo, né? Masoquismo pedagógico, né? É um absurdo. Agora, a 4ª escola brasileira começa em 1971 e vai de 71 a 96. A escola do EEPG, Escola Estadual de Primeiro Grau, Escola Estadual de Segundo Grau. Quem é que fez essa escola, Sueli? Jarbas Passarinho. Quem que ele era? General do SNI, Jarbas Passarinho. A quem que ele serviu? Ao general Emílio Garrastazu Médici, homem de tortura, né? Violento no Brasil. Ele fez uma escola. Por isso que nós temos que entender a escola na sua história. O homem fora da história é como o peixe fora d'água, começa a apodrecer pela cabeça, né? Tem que conhecer a história.
O Jarbas Passarinho escreveu assim na 5692: vamos acabar com essa escola europeia, francesa e italiana, ginásio e grupo escolar, porque um novo sujeito bate na porta da escola, a criança pobre do êxodo rural. Não continuaremos com a escola europeia, faremos uma escola como os Estados Unidos da América, preparatória para o trabalho e para a civilidade social. E o Jarbas Passarinho mudou a função da escola. Ela não tem mais a função de produzir cultura, ela tem que produzir preparação para a mão de obra somente, agora. E como é que ele fez a escola para os pobres? Primeiro enxugou o currículo, tirou latim, tirou grego, tirou filosofia, tirou sociologia, tirou psicologia, tirou francês, tirou prendas domésticas, que era bem machista e fascista, tirou banda, fanfarra, música, sinfonia, tirou teoria geral da matemática, ótica, álgebra, teoria geral da história, teoria geral da física, teoria geral da química, e colocou estudo dirigido em português, só. Tirou literatura e gramática, equação de primeiro e segundo grau, só. Teoria dos conjuntos, matemática na física, decoreba, na química, decoreba, porque ninguém trabalha no laboratório. Fez uma escola alambrado, eternite, brasilite, feia, horrorosa, de carteirinhas, de fórmica, né? Quebrou a avaliação e quebrou a formação de professores. Professores se fazem em faculdade de beira de estrada, com 8 disciplinas pedagógicas fraudulentas. Instruto Func 1, Instruto Func 2, Didática 1. Matou o salário e a dignidade do professor, porque agora, nos anos 70, o professor tem que cuidar de criança pobre. A classe média saiu pela janela e foi para a escola particular. E os pobres ficaram numa escola assistencialista compensatória. Se ele tirou currículo, tirou avaliação, tirou dignidade, o que ele pôs na escola? Pôs uma quadra merreca, chapiscada de futebol de salão, que o dia que tem cesto não tem bola, o dia que tem bola não tem cesto, né? E colocou o que mais? Merenda para um país famélico, campanha do piolho, campanha da dengue, campanha da frieira, campanha do trânsito, campanha de tudo. A escola pública brasileira é uma assistência social compensatória, e a escola de classe média é uma fábrica de vestibuloides, insensíveis, competidores, que querem ser leões e falcões. Tomara que a microfranquia de vocês não caia em nenhum desses engodos, nem assistencialismo e nem produzir leões e falcões. Produza gente inteligente e sensível, gente inteligente e amorosa, gente racional e sensível. Sensibilize o conhecimento e humanize e racionalize as sensibilidades para não ser egoísta, egocêntrico. Agora, essa escola não pode cair nos dois extremos do Brasil, da escola particular e privada e pública. Agora, eu pensava que a gente tinha superado tudo, e daí veio Paulo Renato da Costa Souza e fez a 5ª escola brasileira. Ao invés de fazer uma escola democrática, foi para a Espanha e copiou a Espanha, a escola neoliberal da Espanha, competências e habilidades, que é valor do capitalismo, né? A escola do El Día de la Familia en la Escuela, o Dia da Família na escola. Lá na Espanha, el bono de la civilidad docente, educación a la distancia, los amigos de la escuela, padrões curriculares comunes, programa Universidade para Todos, e copiou, né, uma reforma de cima para baixo em 96, que é a escola das parafernálias eletrônicas. Parece que a escola será boa se tiver um choque empresarial, administrativo, e um choque eletrônico, digital. Gente, a internet tem a abrangência de um oceano e a profundidade de um pires, não presta para nada se você não aprender na escola, com um professor, com um educador. Porque manejar a informação você tem que transformar a informação em conhecimento. Você só aprende quando tem um tutor, quando tem alguém. Você não aprende sozinho. Você não aprende. Encher o país de iPod, o iPad, o iPhone. Até acho que o sócio do Steve Jobs era mineiro, né? O iPod, o iPad, o iPhone, né? Sem cultura é dar espelhinho para índio, espelhinho tecnológico para índio, porque isso daí não dá educação para ninguém, sensibilidade para ninguém. O que dá educação é geografia, história, matemática, arte, física, química, psicologia, poesia, afetividade, biologia. Tudo isso é que vai humanizar a gente. E nenhum vídeo vai substituir a fantasia da leitura. A minha Ana Terra, na minha adolescência, que se encontrou com Pedro Tierra para fazer O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, é a coisa mais linda, porque misturava um pouco da minha mãe, da minha namorada. Não era Glória Pires,
Não pode ser. Então, não existe nenhuma experiência comparável à leitura. A leitura dos livros. Por isso que eles são clássicos. Eles são a alma de um povo, a alma de uma sociedade. Não adianta achar que leitura voraz e gay maníaca, não adianta. Produzir gente descartável, que quer chegar no último estágio. Todo joguinho é feito para você chegar no último estágio. Depois de muito cansaço. Agora a escola não pode cair no engodo do hedonismo, da descartabilidade. Ela tem que usar a cultura digital, mas tem que criar imperativos éticos e estéticos para a apropriação tecnológica. E isso é questão de professor, de conversa, de projeto pedagógico. Uma escola convento, uma escola quartel, uma escola fascista, uma escola assistencialista, uma escola tecnologista. Porque a tecnologia é boa, o tecnologismo é uma ideologia. É muita coisa que a gente precisa mais. Você mandar 5, 10 torpedos, mas você mandar 1000 torpedos, você está muito solitário, você não está conversando com as pessoas do lado. 40 cartas ao mundo líquido, Zygmunt Bauman. O Big Brother é um dos produtos mais perversos, diz o Zygmunt. Escolhe pessoas exóticas predispostas à prostituição, para produzir toda noite, numa sessão de medíocres, uma masturbação coletiva para gente que não tem nada a fazer na vida. Né? Na França não passou do primeiro, porque tem teatro. Portugal teve 2, no Brasil está com 13. E vai ter mais, porque é um país que perde, fica prisioneiro das grades do vídeo. Agora, novela, videotia coletiva. Agora vejam, como é que nós vamos fazer uma escola? Eu diria, isso é o que fizeram de nós. O que nós vamos fazer com o que fizeram de nós? Eu gosto de Sêneca, que diz assim: nenhum vento pode ser a favor de quem não sabe para onde vai. E o Lao Tse diz assim: um caminho de 1000 léguas começa com o primeiro passo, e o primeiro passo na direção certa já é metade do caminho. A direção. Agora, se eu pudesse sugerir a vocês, nessa micro franquia que está começando, não repitam as roupas do passado. Não. Se eu pudesse sugerir, já tutores, né? Franquia que educa, escola que humaniza. A escola que humaniza, né? É que produz seres humanos sensíveis, né? Num país que nunca respeitou a criança, fizemos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Num país de dadinhos e zés pequenos, capitães de areias, pichotes e meninos de engenho, fizemos a criança e o adolescente. Num país que só louvava Amélias, nós fizemos Maria da Penha, que enterrou a Amélia, nunca mais vai ter Amélia no Brasil. Num país que viveu 13 de maio, nós fizemos 20 de novembro, Zumbi de Palmares, Estatuto da Igualdade Racial. Não é 13 de maio, onde o imperador covarde colocou uma princesa medíocre para fazer uma lei infame, né? Já não valia nada a Lei Áurea, já estava proclamada. 20 de novembro, Zumbi de Palmares. Num país que nunca respeitou o meio ambiente, Eco 92, Rio Mais 10, Rio Mais 20, desenvolvimento sustentável, procuradorias ambientais, que seguram até onde pode. Num país que nunca respeitou o idoso, Estatuto do Idoso, filas preferenciais, algumas exclusivas. Num país que nunca respeitou os homoafetivos, Lei da União Estável Homoafetiva, que a França, berço dos direitos humanos, ainda não tem. Não aprovou. E os Estados Unidos, paladino dos direitos, tem 50 estados, só 13 aprovaram, os outros não. O Brasil já é lei. Então, quando eu vejo a criança, o negro, o índio, a mulher, o portador de deficiências, né, a pessoa com deficiência, política de inclusão, eu vejo que eu lutei muito para que os direitos virassem lei. Agora eu acho que é o inverso. Nós temos que fazer que a lei vire prática social. E isso é papel de professor, de franquia, da sociedade. Eu tenho um aluno meu que está fazendo um mestrado, a Suzana deve conhecer, a Sueli também, o doutor André. Um dia que eu vi o André querendo fazer um mestrado comigo, eu falei, eu olhei o currículo dele, o senhor é juiz de Sumaré. O que o senhor está querendo fazer aqui? O seu salário é quantas vezes maior que o meu? O que vai fazer em educação? Ele falou assim, professor César, no exame para entrar, quando alguém ataca a questão ambiental, eu puno. Quando alguém ataca a questão da mulher, eu puno. Quando alguém ataca a questão da criança, eu pego o ECA. Mas eu não educo ninguém, eu só puno. O Brasil precisa mais de educadores do que de juízes e policiais. Eu queria ser um juiz educador. E eu abracei, falei, está dentro, pode vir, né? Tomara que venham mais assim. Sejam bem-vindos empreendedores, educadores, que queiram humanizar.
O meu filho mais velho, eu ensinava para ele a música que eu gostava. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. E um dia ele falou assim para mim: pai, eu pensei nessa música, ela é bonita, mas não engata uma ré. Mas que volta, né? Não vai para frente. Eu falei: é verdade, filho. 2 dias depois ele falou assim: pai, eu achei uma que vai tirar a culpa que a Elis Regina pôs no seu coração. Eu falei: qual que é, filho? Ele me deu Pais e Filhos, do Renato Russo. Você culpa os seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Porque nós temos que fazer uma escola nova para as crianças, mas nós também temos que fazer uma para nós. Nós temos que nos reeducar, porque nós estamos vestindo as roupas do passado. E com as roupas do passado nós não construímos uma escola nova, uma franquia nova, um país novo. Nós temos que ser revolucionários na teoria e na forma, na prática. Não adianta ser revolucionário por decreto, tem que ser por convencimento, por persuasão, por acreditar e por viver. Seja você no mundo a mudança que você quer para ele. Mahatma Gandhi. Então quem quiser ser ambientalista, respeitoso, saber que toda criança é capaz de aprender, só tem que dialogar com ela e dar o tempo dela, o ritmo dela. E que não precisa fazer o sucesso maior na prova XY. Mas nem todas as provas são tão fundamentais, né? Eu fui com o professor Carlos Rodrigues Brandão para a cerimônia dos índios apurinãs, que é o batismo das águas. Toda criança tem que mostrar que sabe nadar entre os índios, porque lá tem igarapé em qualquer lugar. Aqui o problema é a rua, lá é o rio. E no dia do Tigare, que é em março, eles jogam as crianças de 4 anos e meio no meio do rio e fica a tribo toda cantando: juntos vocês conseguirão. E eles vêm nadando devagarinho naquele rio barrigudo. Se nadarem muito rápido, vão cansar, o canoeiro tira. Se nadarem muito devagar, vão sair abaixo. Então eles têm que vir juntinhos, singrando o rio. O primeiro que chegou, pegou numa ganchuma, se levantou. Eu saí debaixo da mangueira e falei: vamos aplaudir. Ele chegou em primeiro lugar. O índio tirou o capim da boca e falou: professor César, que vergonha. Nós aplaudimos quando sobe o último, porque todo ano nós queremos que cheguem todos. A ordem não interessa, professor. Interessa que saiba nadar, porque é questão de vida, não é questão de classificação. Eu tinha que ser demitido da Unicamp por justa causa, né? Eu fui aprender pedagogia lá. Gente, chega de querer preparar o primeiro, o segundo lugar. Isso é um país fascista. Escola é para que todos cheguem ao consenso. É para produzir a média. É para que todo mundo tenha acesso ao consensual. Escola é para todo mundo, não é para alguns. Chega de querer ser leão, falcão. Eu não quero ser leão, falcão, guerreiro. Eu quero ser gente feliz, cheia de erros, que saiba pedir desculpa, que saiba trabalhar em grupo, que saiba voltar a fazer, que tenha gosto para voltar. Nós estamos colonizados, né? Eu queria muito que o meu filho fosse professor. Eu falava para ele: Guga, se você for professor como pai, eu te daria a minha biblioteca. Parece a tentação de Jesus. Eu tenho uma biblioteca de 10.000 volumes, né? E ele falou assim: tá bom, pai. E um dia ele estava tomando sopa. Eu falei: filho, depois aí da sopa, vamos ouvir a biblioteca. Pai, o que tem a ver isso com sopa? Não tem nada a ver. Eu falei: eu sei, filho, mas você precisa não esquecer, que o pai quer deixar. Eu falei: pai, já que não é para esquecer, queria que você também não esquecesse, quando você morrer vai ser minha mesmo, né? É que Jesus não pode dar-me o que é meu, né? A resposta foi essa. Fiquei magoado uns 2 dias. Aí um dia ele falou assim para mim: pai, você não tem um livro de arte? Eu vi que ele gostava de arte. E eu comecei a comprar livro de arte. E eu vi que ele tinha memória boa. Então eu falava: esse é de quem mesmo? Ah, esse aqui é uma pintura do Caravaggio. Por quê? Por causa dessas características. Eu fui ensinando. Aí com o passar do tempo ele tinha a biblioteca dele com os livros de arte. Ele mostrava para os colegas, colocava a mão, eu colocava, ele decorava o nome do autor e o nome do quadro. Em compensação eu tinha que decorar os cavaleiros do Zodíaco e tudo. Tribufu, Jidufu, Tofu, né? Era tudo. E eu trocava com ele. Eu sei que ele ficou feliz de saber os pintores. Passar o tempo, um dia ele falou assim: pai, eu vou fazer direito. Eu fiquei todo feliz. Fiz uma festa, meu filho tem rumo, vai fazer direito. Tirei aquelas pratarias que a gente guarda, que ganha do casamento e não põe nunca na mesa. Vai usando xícara desbeiçada, prato rachado, né? Massa de tomate, né? A gente tem que colocar pra gente coisa bonita, porque é um gesto humano. Companheiros, em latim, companes, aquele que come o pão comigo, né? Ele fez a festa, passou em
2 ou 3 vestibulares, fez na PUC, que era mais perto de casa, terminou na PUC, prestou um exame para fazer um mestrado fora, está fazendo um mestrado com Boaventura de Souza Santos em Coimbra, Portugal. E o ano passado ligou para mim e falou assim: pai, encontrei a mulher da minha vida, Bia. Falei: ô filho, não é bem cedo. Eu disse: ô pai, não vem dar pitaco nisso não. Eu falei: não quero dar pitaco, só queria te ajudar, você pensar um pouco, pode deixar que eu sei o que eu faço. Eu falei: tá bom. Eu queria, por exemplo, te dar uma ideia. Que ideia? Por exemplo, encontrar alguém legal é questão de sorte, permanecer com ele é questão de dedicação. Eu disse: ô pai, valeu. Aí no outro dia eu disse: pai, lembra que você falou isso para mim? Eu falei: lembro. Eu queria impressionar a Bia. Eu falei: impressiona mesmo, nosso papel é impressionar as mulheres. Ele falou: pode fazer, tá certo. Então, tem uma exposição de arte em Milão. Aquele dinheiro que você mandou para mim para ficar um mês, não dava para eu pagar para a Bia, para eu ir lá? Eu falei: pode ir, filho. Tem que ir mesmo, tá certo, vale a pena. Ele falou assim: então tá bom, amanhã eu conto para você. Ele contou para mim e falou assim: cheguei lá, peguei o trem, eu e a Bia, cheguei, paguei a entrada. Tinha 114 quadros de pintores renascentistas. A hora que eu vi o primeiro, pai, tinha um filete de laser, não podia chegar perto, e tinha uma luzinha de baixo, um nominho bem pequenininho. Eu lembrei de você na biblioteca, eu no seu colo, abrindo os livros. E eu olhei assim e falei: Caravaggio, O Amor Vitorioso, Biblioteca de Berlim. A Bia olhou, era. Aí passou para o outro, eu falei: San Jerome Scrivente, Biblioteca de Munique, Caravaggio, Fra Angelico. E fui falando, pai. E atrás de mim começou a vir um punhado de japoneses, coreanos, que minha mãe falava, né? E a hora que eu cheguei no último, pai, La Escola de Atena, de Rafael de Sanzio, que você me fez decorar todos os filósofos, eu acho que eu esnobei um pouco, porque eu falei assim: Platão, Aristóteles, Demócrito, Epicuro, Anaxágoras, Anaximanos, Parmênides, Zeon, Diógenes, Pitágoras, Leucipo. A hora que eu passei tudo, pai, a biblioteca inteirinha bateu palma para mim. E a Bia me deu um beijo na boca, que eu sempre tenho que mendigar. Ela chegou e me deu um beijo, né? Pai do céu, eu quase caí das minhas pernas. E agora que eu me recuperei, eu queria te dizer: eu te agradeço, porque você e a mãe me deram não somente a vida biológica, me deram a vida do espírito, que é a cultura, que o ladrão não rouba, a traça não corrói, o traficante não trafica, que não ocupa espaço, que me faz abrir todas as portas do mundo. Eu conheço a cultura, eu sei o estilo de um prédio, eu sei ler mapa, eu sei pegar os ônibus, eu tenho uma racionalidade de um homem global. Eu te agradeço, meu pai, a cultura. Eu falei: pai, eu falei: filho, quando você voltar eu vou juntar a família inteira para você falar para todo mundo. Ela falou assim: pai, para de ser carente, é para você que eu quero falar, não para os outros, né? O Adriano, mais novo, ele está lá em Coimbra, eu estou com o ninho vazio, né? O Adriano, mais novo, ele falou assim para mim: pai, eu queria falar com você, mas você não vai gostar. Eu falei: fala, filho. Não, mas eu não sou como o Guga, não. Você não vai gostar muito. Eu falei: mas fala. Não, então acho que se você não ficar chateado, senta, você pode ficar mais triste. Eu sentei e falei assim: eu quero jogar bola, eu quero ser jogador, eu quero sair dessa escola, eu não gosto de escola, viu, pai? Eu falei: de jeito nenhum, filho, você rasgou, vou rasgar minhas vestes, você me escandalizou, né? Nós só temos escola, filho. A escola é que nos faz seres humanos, que nos humaniza. Aqui você é um menino tão lindo, tão bonito, educadinho. Agora você tem que crescer. E um dia, quando você quiser decidir, você vai ser jogador. Mas agora o pai é responsável por você, amorosamente. Então não vai ser jogador. Joga bola, brinca. Mas vai ser um menino lindo que você é. Vamos fazer um trato? 1 para a bola, 2 para a escola. Se for 2 para a bola, 4 para a escola. Fechou? Fechou. Então eu acompanhava. Um dia eu estava assistindo o meu time, que nunca ia para frente. Ele falou assim: pai, você gosta de futebol? Eu falei: gosto. Então por que você não quer que eu seja jogador? Eu falei: não é que eu não quero que você seja. Agora eu quero que você seja criança. Jogador na hora que você virar um jogador. Mas agora não, filho. Seja criança. Meu filho lindo. Eu falei: tá bom. Mas o dia que eu puder escolher, eu vou ser jogador, vou jogar às 4 da tarde na Rede Globo, vou fazer um gol, vou lá na cama levantar assim a camiseta, está escrito assim: pro meu pai, que não acreditava em mim, viu? Meu Deus, o que é isso, né? Filho, você que não está acreditando em mim. Ele ficou. Na outra semana, estava uma tal de Milena, ex-esposa de um tal de Ronaldo, que para mim é a encarnação da Fênix. Escapou do joelho, do traveco, né? Da gordura, de tudo, ele passa tudo, né? Agora é a Fênix, né? É a Fênix. E a Milena estava dando uma entrevista, ela dizia assim, a repórter: durante a entrevista, a Milena deu 190 embaixadinhas, mostrando que está em forma. E eu brincando falei: é a filha que eu pedi para Deus, atleta, perfeita e maravilhosa.
E ele estava do lado, ficou magoado, triste. Eu vi que eu tinha errado, mas não falei nada. Às vezes é pior falar na hora. Eu falei, amanhã eu falo. Esqueci. Cheguei da Unicamp assobiando, estava a mãe dele sentada, brava. E ele batendo uma bola. Falou assim, pai, eu já fiz 210. Pode perguntar para a mãe que eu obriguei ela a ficar contando, viu? Me elogia, por favor, como você elogiou a Milena ontem. Aí meu coração rachou, né? Clivou. Eu abracei meu filho, beijei, pedi desculpa. Falei, filho, vai atrás do seu sonho. A escola é importante, mas o importante também é o sonho da gente. Não é só a escola, não. Pode também ocupar o seu tempo com outra coisa. Eu te autorizo a entrar numa escola de futebol. Eu falei, pai, a mãe já autorizou faz 3 meses. Fiquei magoado, né? Aí falei, tudo bem então. Você está indo na escola do Padre Haroldo? Eu sou da paróquia do Padre Haroldo, né? Você não, pai, eu estou indo no Peneirão da Ponte Preta. Eu falei, filho, vai no Padre Haroldo, lá só tem perneta. Eu vou no Peneirão. E como é que é o Peneirão? Tem 300 meninos, vão sair 30. E quantas vezes você já entrou no campo? Só 2, mas eu vou entrar e vou conseguir. Eu falei, tá certo, tem que acreditar. Mas se não der, a gente vai pro ano que vem. No último dia ele estava debaixo da mesa, triste. Eu cheguei e falei, filho, vamos fazer o churrasquinho que você gosta? Chama, pai, hoje não é dia de churrasco, hoje é sexta-feira. Eu falei, mas quando acontece uma desgraça, a gente pode fazer fora do dia. Mas quando aconteceu a desgraça? Ah, na vizinhança, eu acho. Eu sei que você está curioso, pai, pergunta aí. Eu falei, tá bom, filho, não deu esse ano, mas vai dar o ano que vem. Aí ele falou a frase triste, se fosse o Guga, você não falaria assim. Aí eu fiquei triste, falei, tá bom, filho, fala aí. Eu sou um dos 30 que passei, pai, tá aqui o papel. Aí eu caí de joelho, pedi desculpa, beijei o pé dele, que aliás estava cheio de chuleque, que acabava de tirar o... Vou resumir para vocês, ficou 3 anos no infantil da Ponte, 4 anos no juvenil da Ponte, foi jogador profissional da Ponte Preta, foi comprado pelo São Paulo, foi para a seleção brasileira sub-18, é o César Adriano, campeão pela sub-20, é o meu filho querido, jogador de futebol do Xangai Shenhua, na China, né? Hoje. Agora, esses dias ele falou assim, o Raí convidou, ele veio jogar em São Paulo, falou assim, pai, eu vou jogar em São Paulo, mas já vou bater e voltar, porque o Raí que obrigou a gente a vir, que é empresário, não vou nem em Campinas. Agora eu vou fazer aquele gol que eu prometi com 8 anos, viu pai? Eu vou lá, não vai ser na Globo, vai ser na Bandeirantes, eu vou lá colocar para você. Você vai ver, eu falei, filho, só se você tirar aquela parte de baixo. Você vai tirar, filho? É lógico, meu pai. Eu falei, por que você vai tirar? Porque com 4 anos, pai, eu não precisava de treinador, eu precisava de pai. Tem muitos colegas meus que jogam melhor que eu, ganharam mais que eu na vida, só que só tem o futebol como valor. Se perder o futebol, cai na droga, na prostituição, no que for, que eles não têm valor nenhum além disso. Eu sei que a minha época já passou, eu sou um jogador, vai acabar, quero voltar a morar perto de vocês, porque o que vale é família e escola. Você vai estar na minha estreia? Eu olhei, não podia estar, falei, filho, o pai vai estar em Goiânia. Ele falou assim, então pai, diga para os seus professores que nós precisamos de 2 estreias boas na vida, na família e na escola. Você lembra quando você me levou para a escola a primeira vez? Eu falei, lembro. Você ficou na cerca andando e eu ficava triste, olhava para você e me acalmava. Nós precisamos de estrear bem na família e estrear bem na escola. É isso só que a gente precisa. Vocês aqui têm o poder e o dever de gerar a estreia boa dos filhos de vocês na família, aqueles que já os têm, e dos filhos de vocês, aqueles que ainda os terão. Mas vocês têm um poder quase divino aqui. Vocês podem ajudar os filhos dos outros a estrear bem na escola. Vocês podem ajudar a estrear bem na vida, na escola, recuperar a autoestima de muitas coisas que foram feitas. Mas se vocês quiserem fazer isso com as roupas do passado, não façam isso. Não venha segunda de batina preta, terça de jaleco verde oliva, quarta de jaleco fascista, quinta de professor proletário e sexta de tecnologista. Agora, a roupa do futuro não está pronta. O pano eu sei. Os direitos sociais do Brasil, o ECA, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. E o fio também eu sei. A criança real, a mulher real, o adolescente real. E os tecelões somos nós. Só que nós não sabemos fazer roupa democrática. Nem para nós, nem para os outros. Sabemos fazer autoritária. A roupa democrática nós vamos aprender a fazer. Uma vai ficar apertada, a outra vai ficar larga demais, vai ficar na canela. Mas a sociedade civil brasileira está caminhando na direção da democracia. Que a tutores, a microfranquia, seja capaz de alavancar essa nova sociedade civil brasileira. Nem partidos, porque os partidos só vão mudar a sociedade. Se não mudam, mude os partidos.
A sociedade civil é que tem que caminhar. E quando eu vejo a mulher, o negro, o índio, o portador de necessidades especiais, os ambientalistas, as crianças, os idosos, entrando na sociedade e na escola, eu penso na música do Alceu Valença, da bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Muito obrigado. Agora, há 4 anos atrás, eu sofri um violento infarto. Fiquei muito abalado com isso, tive que mudar de vida, mudar de hábitos.